Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo nesse momento. Um bom dia, boa tarde àqueles que nos veem depois na nossa transmissão e gravação pelo YouTube. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa edição número 8 do projeto Diálogos da Magistratura, promovido pela EMATRA e pela AMATRA 9, e hoje em companhia de ilustríssimas presenças para tratar de um tema igualmente ilustre nesse período de pandemia, que é a conciliação. É o tipo de audiência que tem sido mais feito durante esse período, ainda que em caráter telepresencial. E nós estamos com um time de experts em conciliação aqui para nós abordarmos essa temática hoje. Eu tenho comigo na nossa sala a juíza Sandra Dias, o juiz Fernando Hoffmann, coordenador da Escola Judicial, a juíza Lara Romano, aliás, São José dos Pinhais super representada hoje, com duas participantes aqui. E o tema é conciliação em tempos de pandemia. Nós sabemos que nós estamos em um período de audiências telepresenciais. Nós já abordamos, inclusive, anteriormente, algumas dificuldades, principalmente na questão das audiências de instrução. Mas as audiências de conciliação, elas vêm sendo feitas, iniciativas de conciliação continuam sendo feitas, mesmo que não em audiência, em outros mecanismos de atuação. E é sobre isso que nós vamos tratar e problematizar, como sempre, na data de hoje. Começando e dando as boas-vindas a todos os participantes, dando a palavra para as considerações iniciais. Começando o nosso boa noite para a minha querida colega Sandra. Sandra, você, desde o começo praticamente aí desse período de pandemia em que a gente retornou às atividades telepresenciais, você já tem capitaneado audiências de conciliação em caráter telepresencial em São José dos Pinhais. Como é que tem sido a tua experiência? Como é que você tem encarado esse período único que nós estamos enfrentando nessa crise pandêmica? Quais são as tuas considerações iniciais para esse momento? Boa noite, Roberto. Para mim é uma imensa alegria estar aqui com vocês, discutindo um tema tão relevante que é a conciliação, que é a espinha dorsal da Justiça do Trabalho. Boa noite também à colega Lara, minha companheira aqui da Justiça do Trabalho de São José dos Pinhais. Boa noite, Fernando. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo. Nós já iniciamos a conciliação em cumprimento à Resolução 314 do CNJ, que foi uma plataforma que eles instituíram a plataforma virtual Cisco Webex para a realização das sessões virtuais. Já no dia 6 de abril, iniciamos com as audiências. Primeiramente foi feito um despacho, orientando as partes como fariam para ter acesso aos processos. E como seria encaminhado o link, seria por WhatsApp, e foram designadas audiências, uma média de 10 audiências por dia, com um espaçamento entre 20 a 30 minutos entre as audiências. E o despacho foi publicado no Diário da Justiça e as partes compareceram às audiências, e a partir do dia 6 já começamos a fazer. Também nos processos de execução. Só que agora surge um novo processo, né? É um processo cooperativo agora com as audiências de conciliações virtuais. Porque agora, recentemente, já o CNJ já decidiu que não é obrigatório o comparecimento das partes às audiências de conciliações virtuais, se elas não têm condições, não têm acesso às audiências, e também não pode ensejar penalidade às partes que não comparecem, porque não há previsão legal sobre isso. Então, o que nós temos feito? Quando as partes indicam o telefone, nós entramos em contato por telefone, manda o link das audiências, eles baixam os links e daí entra na audiência virtual. Temos feito o procedimento parecido com o processo presencial. A secretária da audiência, ela abre a sala virtual, encaminha o link para as partes, e quando as partes não conseguem o acesso, ela é tão diligente, tão preparada, uma servidora tão qualificada, que nós temos ligado para as partes que não comparecem, porque o Cisco Webs, essa plataforma, ela permite que a parte que não consegue ter acesso ao link, baixar a forma de se acessar a sala de audiência, ela possa ligar para participar da audiência. Então, assim, nós temos feito, muitas vezes ela coloca no Viva Voz, quando a parte não consegue, e temos feito as audiências de conciliações nesse sentido, e tem sido muito positivas aqui em São José dos Pinhais. Nós temos fechado bastante acordo aqui. Muito bem. Fernando, você está atuando como coordenador na Escola Judicial, mas tem atuado também no Núcleo de Conciliação. É uma atividade, assim, que talvez alguns dos nossos espectadores não conheçam. Então eu gostaria que você nos tratasse aí do que você tem atuado nesse período aí em colaboração com os núcleos e no que ele pode, ou que você enxerga aí que ele pode auxiliar
nessas nossas tentativas conciliatórias na Justiça do Trabalho? Uma boa noite, Roberto. Boa noite, Sandra. Boa noite, Lara. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite da Amatra, né? Nós temos desenvolvido uma parceria bastante profícua com a associação, inclusive validando as horas dos expositores nessas lives que tanto têm contribuído para a construção do conhecimento, e fica aqui meu agradecimento público ao Dr. Roberto, que se empenhou nesse projeto em parceria com a Escola Judicial do Tribunal. Além da escola, né, Roberto, eu venho atuando como membro do NUPEMEC, que está com uma atuação bastante intensa. Eu acabo de vir de uma reunião em que nós discutimos a mediação pré-processual, né, algo que é muito difícil de conceituar, é muito difícil de delimitar em relação aos efeitos, né, desse novo instituto. Agora estamos falando com mediação pré-processual de conflitos individuais, e há vários desdobramentos jurídicos, processuais, procedimentais disso, né? Temos também já os primeiros casos aqui no Paraná de mediação pré-processual de questões coletivas, e eu venho atuando também ali fazendo audiências pela vice-presidência em recursos na fase de fazendo acordos e audiências em fase de recurso de revista. Eu venho auxiliando o desembargador Célio na vice-presidência, e nós tínhamos um projeto de fazer essas audiências presenciais. Com a pandemia, nós alteramos o formato, né? Então, temos aí toda uma migração para as audiências telepresenciais. E, enfim, é uma atividade bastante intensa nesses últimos meses, né? Nós temos desenvolvido cursos para capacitar os magistrados na audiência telepresencial. Amanhã teremos um curso sobre audiência telepresencial com os colegas associados Maurício Mazur e Ana Paula Saladini, né? Esperamos todos vocês lá. Já lançamos um curso sobre mediação por videoconferência, e estamos tentando antecipar essas demandas que juízes e servidores do TRT-9 estão enfrentando. E a mediação é uma das matérias que veio à tona com essa pandemia, uma das formas mais rápidas, céleres e flexíveis para atender essa primeira necessidade, né? Nós temos a recomendação número 1 da vice-presidência do TST e do CSJT, recomendando o uso da audiência por videoconferência, e exortando também os coordenadores do NUPEMEC, dos SEJUSCs, a se oferecer como mediadores em mediação pré-processual, que é um instituto novo. Nós podemos voltar a falar um pouquinho mais à frente, se você quiser. Tudo bem, então. Lara, a Sandra mencionou na fala dela sobre o fato de nós estarmos enfrentando um novo processo, né? Pelo menos um processo de exceção nesse período de crise. E uma coisa que sempre chama atenção é quando nós pensamos fora da caixa, né? Quando nós precisamos sair um pouco daquele nosso lugar comum, daquela nossa posição mais confortável, para nós abordarmos temas que por vezes são conhecidos. E tempos atrás, aí eu preciso falar para os nossos espectadores isso, tempos atrás eu vinha conversando sobre conciliação, inclusive, e estavam me tratando. Aí, de repente, no meio da conversa surgiu a questão de constelação familiar para fins de conciliação. E não é costumeiro isso acontecer, mas eu confesso que eu não tinha a menor ideia do que eles estavam falando. Aí eu digo, quem que vai conhecer esse assunto? Ele disse, a Lara domina essa matéria. Aí eu digo, vou entrar em contato com a Lara. E eu conversei longamente, a Lara foi muito paciente comigo, inclusive, para me dar pelo menos algumas introduções básicas. E eu achei realmente extraordinário o conceito, a concepção, é realmente muito fora da caixa. E eu quero começar primeiro que você nos dê uma abordagem sobre isso, Lara, para depois a gente verificar de que maneira isso é aplicável nas audiências telepresenciais. Mas vamos introduzir o tema, né? O que você pode nos falar? O que é, afinal de contas, essa constelação familiar? O que é esse direito sistêmico que está associado com ela? Nos dê uma luz aí a respeito desse assunto. Boa noite, Roberto. Boa noite, Sandra. Boa noite, Fernando. E boa noite a todos que estão nos ouvindo. Realmente eu fiquei muito feliz com o convite. Sou uma aluna, estou fazendo pós-graduação em Direito Sistêmico e Constelações Familiares e me apaixonei pelo tema. De verdade, é um tema completamente fora da caixa.
Tanto é que você demora para mudar a chave e pensar de acordo com o direito sistêmico. O direito sistêmico, ele pensa no ser humano de forma integral, porque cada ser humano é um sistema completo. Ele vem, cada um tem uma crença, cada um tem como um professor estava falando hoje, eu sou fruto de todos os cafezinhos que eu já tomei da minha vida. Eu sou fruto de todos os relacionamentos da minha vida. Então, se eu não tivesse tido isso, não seria eu. Então, o direito sistêmico, ele aborda o ser humano na totalidade, e ele busca resolver o conflito, e não fazer, ele quer solucionar o conflito de fato. Então, o que ele faz? Ele traz para o racional uma dinâmica que está oculta. Talvez algo que a gente faça, que a gente não sabe por quê. Às vezes a gente tem sempre um comportamento, você fala, por que eu fiz isso? Da onde eu fiz isso? E a constelação, ela traz isso para o racional e mostra essa dinâmica, que geralmente é o que traz o conflito, o que traz o problema. Então, as constelações não são só familiares, elas podem ser familiares, organizacionais e estruturais. Então, dá muito bem para você aplicar tanto no âmbito da família, da organização, do tribunal. Como o Bert fala, cada um pertence a vários sistemas. Então, a gente nasce numa família, é um sistema. Trabalho, outro sistema. Amigos, igreja, cada um é um sistema. Então, dá para fazer realmente essa dinâmica em cada sistema. É uma coisa muito nova, quebra paradigmas de fato, mas eu acredito que resolve. É um pensamento diferente, inovador e que busca a raiz do conflito, para que ele não aconteça mais. Às vezes a gente se sente enxugando gelo exatamente porque a pessoa quer fazer o conflito, mas é porque é algo dentro dela, ela não sabe por quê. Se ela conseguir trazer isso para o racional para resolver, com certeza nossa vida melhora muito. Mas aí, ao longo da live, eu vou te explicando as leis do pertencimento, as ordens do amor, que o Bert fala. Aí a gente vai explorar bastante. Com certeza. Sandra, a Lara mencionou aqui que a gente estava abordando essa questão de pensar fora da caixa, como as coisas se apresentam de forma diferente. E, obviamente, essa realidade de audiências telepresenciais e as audiências presenciais muda um pouco a forma de abordagem da conciliação. Você tem percebido essa diferença? O que você tem enxergado em termos de diferença entre a conciliação telepresencial, remota, e a experiência que você tem, obviamente, já larga experiência na magistratura, das audiências presenciais? Então, claro que nós estamos no momento agora de crise econômica, então isso dificulta um pouco a conciliação. O nosso índice de conciliação da terceira vara de São José dos Pinhais é uma média de 50% de conciliação. Agora, com a pandemia, nós temos reduzido para 30% de conciliação. Mas, mesmo assim, eu vejo que as partes estão interessadas em solucionar os processos, que é importante para elas solucionar os conflitos. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho, ela tutela os direitos sociais fundamentais, são créditos de natureza alimentar. Então, o jurisdicionado, quando ele procura a Justiça do Trabalho, agora mais nessa questão dos processos da pandemia e de antes, são de verbas salariais, normalmente são verbas rescisórias que não foram quitadas. Então, ele tem uma urgência na prestação jurisdicional e na conciliação. Em muitos casos também não foram entregues guias de seguro-desemprego, de fundo de garantia. Então, nós temos feito essas conciliações também com pagamento parcelados, para liberação do fundo de garantia, do seguro-desemprego. Então, a Justiça do Trabalho, neste momento, está sendo essencial como um auxílio emergencial ao jurisdicionado. E também muitas pessoas acham assim, não, o empregador não quer, ele quer postergar o processo, ele não tem interesse em conciliar. Não é verdade. Nós temos muitos casos de que o reclamado quer resolver o processo, que ele pede a designação de audiência. Eu peguei um processo que ele, olha, doutora, eu estou com dificuldade, estou com uma saúde afetada, tudo, eu gostaria de resolver, solucionar esse processo
antes de morrer eu quero quitar a dívida, né? E daí ele ligou e pediu um agendamento de uma audiência, e a audiência foi feita e foi solucionado o processo. Então, a solução, a pacificação social é importante para todos nós. Eu acho que mesmo nesse momento de pandemia, claro, reduziu um pouco em razão da crise econômica, mas as pessoas se importam com a paz, com a solução do conflito trabalhista. Ninguém quer viver um conflito. Todos nós buscamos na nossa vida paz. Tá certo que a gente tem diversos conflitos na nossa vida, não é verdade? A vida é cheia de conflitos, mas todo mundo busca paz. Então tem sido positivo, assim. Eu sinto, apesar da crise econômica, nós temos conciliado muitos processos. Essa observação, Fernando, que a Sandra fez é interessante, dessa busca pela paz, que afinal de contas a pacificação social é uma finalidade do judiciário, da CIPA, inclusive. Mas aqui no Brasil, em particular, nós temos uma fama de ser um povo muito litigioso e procurarmos, principalmente na jurisdição estatal, no poder judiciário, a solução para esses litígios. E você teve uma experiência, e estudou, principalmente fora do Brasil, inclusive, a questão das conciliações. Como é que você enxerga, da conciliação extrajudicial, como é que você enxerga essa dinâmica no Brasil entre a desconfiança das transações extrajudiciais, a atuação litigiosa? Como que você vê essa tensão aí entre esses duas esferas? Como você mencionou, eu tive essa experiência nos Estados Unidos, e lá o que a gente observava, veja, 90%, eu vou falar só da parte trabalhista, 90% dos conflitos trabalhistas não chegavam ao judiciário, eram solucionados na mediação. De todos que entravam no judiciário, 5% não chegavam até o trial, até o final do julgamento. Por quê? Porque as partes continuavam negociando, continuavam mediando naquilo que eles chamam de bargaining the shadow of the law, né? Barganhando, negociando à sombra da lei, à sombra dos juízes. Então, lá existe um compromisso muito grande, até mesmo por parte dos advogados, de negociar, seja antes, seja durante o processo. Algumas empresas norte-americanas, para você ter ideia, elas têm taxas de conciliação. Os advogados são cobrados com relação à taxa de produtividade em conciliação. No Brasil, o que eu vejo? Eu vejo com muita alegria isso, né? Nós, na área trabalhista, nós entusiastas de métodos alternativos de resolução de disputas, né? Eles não, lá nos Estados Unidos, eles não gostam de usar esse termo alternativo, eles acham que mediação não é alternativa, mediação é um método adequado, apropriado, assim como é a jurisdição. Nem todo caso é mediável, nem todo caso é judiciável, vamos assim falar, né? Então, aqui no Brasil, eu vejo que agora a gente tem uma gama muito grande de métodos de conciliação. E se a gente for pensar desde a autocomposição, né, negociação pura, até a autodefesa, que é greve, né? Contem comigo aqui. A gente tem a negociação individual, a gente tem a negociação coletiva, temos a mediação extrajudicial, mediação particular, temos agora a mediação pré-processual, e aí no âmbito do judiciário temos ainda a mediação e a conciliação judiciais, além do próprio processo contencioso. Isso para não falar ainda da arbitragem que nós tivemos com a reforma trabalhista de 2017. Então, para mim, né, voltei de lá com muita sede de conhecimento, voltei aqui e vejo assim diversas frentes para a gente estudar. No caso do processo trabalhista, né, nós temos que trabalhar justamente essa parte aqui de fortalecer, de incentivar os advogados, incentivar a parte, a sociedade civil e mesmo os próprios colegas magistrados de que há necessidade de um certo empoderamento. Evidentemente que nós temos uma justiça especializada, nós temos uma relação jurídica, que é a relação de trabalho, que tem um desequilíbrio, mas nós podemos suprir esse desequilíbrio, principalmente com a participação do advogado. Então, acho que a gente tem que trabalhar forte nisso, empoderamento das pessoas, empoderamento da sociedade e convencimento e capacitação de advogados e de juízes em técnicas de negociação, de mediação e de conciliação. Excelente. Essa questão de empoderamento, de capacitação em técnicas de conciliação, ela já não é de
de hoje, digamos assim, quando eu fiz lá a Escola da Magistratura, mais de uma década atrás, os cabelos brancos não permitem mentir, era muito abordado isso, sabe? E a Lara está nos trazendo agora essa questão do direito sistêmico da constelação, que me parece, Lara, que é uma coisa assim, muito mais ampla do que uma mera técnica de conciliação. Porque assim, técnica de conciliação a gente adota. Eu, por exemplo, eu gosto muito de técnica de isolamento, que eu converso separadamente com as partes, com os advogados. Eu acho legal, o momento que a pessoa tem uma certa catarse, ela pode colocar para fora coisas que às vezes não aparecem no processo. Isso é uma técnica, mas assim, não tem princípios e leis que regem isso. Mas no teu caso aí parece diferente a proposta, não é? Sim, o que o Fernando falou é exatamente o que o direito sistêmico se propõe e o que a constelação ajuda. O empoderamento das partes. Porque a partir do momento que eu me conheço e que eu conheço os meus problemas, eu consigo resolvê-los sozinho. Eu não preciso mais terceirizar o problema. Eu acho que a grande questão aqui no Brasil é todo mundo terceiriza tudo. Terceiriza, o problema eu vou deixar para o juiz resolver. Ou o advogado é que sabe. Não, o problema é seu, você tem que resolver. Então, a técnica da conciliação e o pensamento sistêmico é exatamente isso. Você empodera a parte para que ela mesma possa solucionar o conflito. E como é que isso vai fazer para diminuir esse índice de judicialização? Eu acho fantástico, porque se os advogados entenderem que não precisam judicializar todas as causas, e eles podem resolver isso no âmbito do escritório, com essas técnicas, vai ser fantástico, porque não vai chegar tudo para a gente. Eles mesmos podem analisar o problema, resolver, ver qual é a base do problema, a raiz do problema, e solucionar por ali mesmo. E mesmo assim, continuar recebendo honorários. Porque, afinal, eles fizeram um trabalho, eles têm participação, e isso não precisa chegar até o judiciário. Então, eu acho que é uma técnica nova, é um abrir de visão, é uma visão diferente, não é uma visão de enxugar gelo, seria uma visão que todo mundo precisaria ter. Abrir a visão para olhar a mesma coisa de uma forma diferente, empoderando a parte a resolver o seu próprio problema. Eu não sei se cabe aqui agora falar sobre as 3 leis do amor, de Bert Hellinger. Mencione, a gente volta a elas depois. Vamos lá. Lei do pertencimento, lei do equilíbrio entre dar e receber e a lei da hierarquia ou ordem. Ele diz que se uma dessas 3 leis é quebrada, surge o conflito ou surge o problema. Então, o que a conciliação faz? A conciliação restabelece essas 3 leis e o conflito por si só, ele desaparece. Se o conflito desaparecer, o processo não tem mais razão de ser. Porque, às vezes, as partes estão no processo exatamente porque elas querem alimentar aquele conflito. Elas estão alimentando aquilo porque elas não resolveram dentro delas o problema. E enquanto o conflito estiver de pé, elas estão vivas porque elas estão alimentando aquilo. Se o conflito se desfizer, se o emaranhamento se desfizer, acabou, não tem mais por que processo. Então, essa seria uma solução de fato efetiva que empoderaria as partes e não precisaria vir tanto problema para a gente. Poderia ser resolvido no âmbito dos escritórios. Posso falar na próxima rodada sobre o que é cada uma dessas leis. Vamos entrar com certeza nesse assunto. Sandra, tanto a Lara quanto o Fernando, ambos utilizaram a mesma expressão, que é o empoderamento das partes, dos envolvidos, dos atores que se envolvem nessas discussões. E nós temos um elemento de empoderamento muito relevante, legislativamente previsto, que é a negociação processual. Ela é prevista no artigo 190 do CPC, ela, a princípio, empodera as partes com várias condições de criarem quase que um processo judicial próprio. Nós sabemos que o TST até editou uma instrução normativa dizendo que era inaplicável ao processo do trabalho, para minha surpresa, essa previsão, mas agora o próprio TST tem sugerido a negociação processual como uma forma de resolver alguns entraves nesse período pandêmico. Como é que você tem lidado com essa questão da negociação processual aí, em termos de potenciais e limites dela? Então,
Agora o virtual se tornou real. Então, a única maneira de nós nos comunicarmos com os jurisdicionados e atendê-los sem se contaminar é através da internet. É importantíssima a negociação processual nesse momento, e as nossas audiências de conciliações, audiências virtuais, têm sido utilizadas para isso também. É um momento onde que as partes apresentam a negociação processual, eles negociam sobre prova, sobre o ônus da prova, sobre prova pericial, que se nós vamos fazer prova pericial, se tem prova pericial emprestada de um outro processo que eles podem adotar nesse processo, sobre a questão, bom, a expedição de carta precatória agora com as audiências virtuais, eu acho que isso é só a expedição de carta precatória, né, porque agora o juiz deprecante, ele pode ouvir a testemunha em qualquer lugar do mundo, essa é uma das vantagens das audiências virtuais. E prova emprestada também, nós temos feito negociação sobre isso, para dar um andamento no processo, para que o processo não fique parado nesse período de pandemia. Então, a Justiça do Trabalho de São José dos Pinhais, na realidade, tenho atendido o jurisdicionado durante todo esse período de pandemia, nós temos negociado, temos dado impulsionamento ao processo, ou seja, toda a Justiça do Trabalho do Paraná, né? Porque nós vimos que os processos de sentenças também foram solucionados, nós estamos zerados em sentença, quantos valores foram liberados de guia de retirada, tudo. Também nós temos feito conciliações nos processos de execução, que já tem valores depositados, os valores têm sido liberados ao jurisdicionado, que tem auxiliado muito eles nesse momento de dificuldade. Então, nós temos negociado sobre isso também. Chega na execução, tenta, chama as partes, não comparece, olha, aqui nesse processo tem valores depositados. O reclamante pede a liberação dos valores. Nós temos liberado esses valores, quando o valor é incontroverso, conforme determina a lei. Então, na realidade, tem sido muito importante a aplicação supletiva do Código de Processo do Trabalho, do Código de Processo Civil, o artigo 190, ao processo do trabalho. Tem sido muito importante e relevante nesse momento de pandemia, de dificuldade, né, de isolamento social. E só para eu complementar esse tema aqui, Sandra, com relação às digamos assim, limitações da negociação processual, você consegue enxergar alguma coisa, ou no âmbito conciliatório, pelo menos, realmente é tábula rasa, dá para trabalhar à vontade? Você conseguiu enxergar alguma restrição ao exercício dessa disposição das partes? Não, sim, o juiz tem que estar atento para verificar se não estão tentando, se não tem vício de consentimento nessas negociações processuais, se não é com o objetivo de fraudar a lei. Então, tudo isso tem que estar atento nessas negociações processuais. Você já chegou a enfrentar alguma situação ali, não sei entrar em especificidades, mas que realmente, olha, aqui eu tive que dar uma segurada, porque eu entendo que, sei lá, prazos, sim, recursos, enfim, algum aspecto do processo não poderia ser disposto pelas partes? Não, sim, nesse período de pandemia, não. Em outros momentos, sim. Nesse período de pandemia, não. Tá, o que nós temos feito, nas homologações extrajudiciais, assim, eu tenho designado as audiências de conciliações para tentar verificar se realmente houve uma negociação, tudo nesses casos, assim, e ouço sempre o reclamante, o reclamado, e tem se comprovado que realmente há uma negociação e nós temos homologado. Agora, um fato interessante que eu gostaria de falar também, Roberto, que você até falou nessa questão que nas audiências presenciais você interrompe e deixa as partes conversarem entre elas. Nas audiências virtuais nós também temos feito isso e tem surtido um resultado muito positivo, sabe? O que nós fazemos então? Então, daí começamos a audiência, eu ouço o procurador do autor, tem proposta de acordo, doutor? Não, doutora, não, nós temos um valor aqui, mas nós não temos. Daí eu falo, pensa, doutor, converse com o reclamante, e daí ele apresenta uma proposta. Daí o reclamado, não concordo, se fosse um valor, apresenta uma contraproposta. Daí eu sinto, assim, que eles têm interesse em resolver. O que eu faço? Coloco eles no lobby, e falo, olha, agora eu vou dar 10 minutos para vocês, nós vamos suspender a audiência e vocês vão falar. O senhor conversa com o autor, doutor, procurador do reclamante, e o senhor, doutor, conversa com o representante da empresa, se for o caso, o senhor pode até ligar. Interrompemos a audiência,
e vou passar outro processo. Daí começa a fazer outro processo, faço outra audiência, concluo e retiro eles do lobby e retorno para a audiência, e sabe que tem surtido um resultado muito positivo, nós temos fechado acordo. Mesmo nos processos virtuais, nós também temos esse procedimento de suspender a audiência para que as partes conversem com os seus advogados e possam conciliar. Excelente. Fernando, você mencionou que estava atuando lá no PMEC, a juíza Sandra estava mencionando aqui a atuação no Sejusc, que eles têm uma certa simetria, porque eles atuam em âmbitos distintos, graus distintos, inclusive, mas tem essa similaridade de foco na concentração, na conciliação. E nós tivemos uma recomendação, que foi a recomendação CSJT da vice-presidência, número 1, que abordou especificamente, né, os núcleos e os Sejuscs. E eu queria saber como é que você recebeu, como é que você tem visualizado essas recomendações, de que maneira você tem sentido que elas afetam o processo em si, né? Quer dizer, vai para o núcleo, volta do núcleo. Como é que interage as decisões ou as homologações dos núcleos com o processo que estava andando lá no órgão de origem? Veja, nós temos ali o NUPEMEC, ele é o órgão responsável por ditar a política judiciária regional de tratamento adequado dos conflitos, né? E abaixo do NUPEMEC nós temos os Sejuscs, Curitiba, São José dos Pinhais, outros tantos, o Sejusc segundo grau. Então, a grande novidade dessa recomendação que você mencionou foi a possibilidade de nós termos a mediação pré-processual em conflitos individuais. E no Paraná, eu confesso que demorou um pouco para aparecerem os primeiros casos, mas eles apareceram. Semana passada nós tivemos os primeiros casos, nós estamos trabalhando ainda em cima disso, porque até então o próprio PJE só tinha a classe processual do PMPP, o pedido de mediação pré-processual, para o segundo grau, para o caso dos conflitos coletivos. E em mais alguns dias nós devemos superar esse entrave aí tecnológico, procedimental, por assim dizer. Como que isso vem afetando? A recomendação, ela trata, como você sabe, da pandemia, né? Ela tinha um prazo e já saiu a segunda recomendação prorrogando indefinidamente esse prazo. Então, enquanto durar a pandemia, é possível que os Sejuscs atuem nesses casos relacionados à Covid, tanto no que diz respeito às atividades profissionais dos trabalhadores, quanto nas atividades empresariais, né, dos empregadores. Então, tudo que estiver relacionado e puder ser, de alguma forma, negociado, é de competência dos Sejuscs. E os colegas que estão no interior, que não contam ainda com Sejuscs instalados e em funcionamento, o que fazer? O Sejusc Curitiba tem a competência residual para lidar com esses casos, para processar esses casos. Tá? E ali nós estamos preparados, nós temos atuado com bastante afinidade, o doutor Lorival Barão, o doutor Eliaser, pelo Sejusc de segundo grau, a gente tem atuado com uma sintonia muito grande para resolver esses casos. Né? Nesses próximos dias nós já vamos começar a atuar nos primeiros casos que surgiram. E é interessante porque é o judiciário atuando não na aplicação do direito como a gente conheceu, né, dizendo o direito ao caso concreto, mas prevenindo a solução de um litígio. Um exemplo que nós temos é uma empresa que, por conta da pandemia, está com dificuldades, temos vários empregados e ela quer justamente proceder à dispensa, fornecendo algumas obrigações a mais do que as legalmente previstas. Então, as novidades aqui são muito grandes, né? Primeiro, essa prevenção do conflito individual, e isso começa a ser observado em outros segmentos do judiciário, né? Eu vi esses dias, por exemplo, a Justiça Estadual querendo tratar atraindo para os seus Sejuscs alguns litígios ainda não instalados, alguns casos para prevenir esses litígios. E a segunda novidade aí é que nós temos atuação nessa área justamente da pandemia, com esse interesse da Justiça do Trabalho de oferecer soluções mais céleres, soluções mais adequadas, mais prontas para o jurisdicionado e para a sociedade civil.
Deixa eu só complementar com uma questão mais prática aqui, Fernando. Porque talvez o pessoal já esteja um pouquinho mais habituado com a atuação a nível de dissídios coletivos, né, nesse âmbito. Agora, para dissídios individuais, realmente ainda tem um ar de novidade. Vamos supor que eu seja advogado de uma das partes, ou de ambas as partes, interessado em provocar a participação de uma atuação pré-processual, quer dizer, não tem nem sequer constituído o processo. Qual que é o caminho das pedras nesse caso aí? Tem uma sistemática específica? Em mais alguns dias, para a mediação pré-processual de conflitos individuais, nós já teremos a classe no primeiro grau, PJE, então é possível abrir por ali o procedimento, tá? Mas vamos imaginar que seja necessário antes, basta encaminhar um e-mail para o NUPEMEC, que nós tratamos ali de fazer o reencaminhamento para o juízo competente. E não há muita formalidade. A nossa ideia é de não criar obstáculo para ninguém, é de receber isso, processar da melhor forma possível e dar essa resposta. Nós não vamos criar nenhum tipo de empecilho, de obstáculo, de resistência. A nossa ideia é justamente de processar e resolver, né, o problema das pessoas, dos trabalhadores e das empresas. Bem, tem uma perguntinha sobre natureza e efeitos jurídicos dessa decisão, mas a gente vai voltar a ela logo, para a gente não esgotar o tema inteiro. Essa é pergunta de $1 milhão. Já vai voltar esse assunto. Lara, você mencionou antes sobre a questão ali das leis que governam essas tratativas de aplicação da constelação familiar, do direito sistêmico, que orientam a atuação nesse sentido. Eu queria que você tratasse um pouquinho delas mais, porque logo na sequência nós vamos tentar fazer uma ponte muito importante também, que é entre essas leis e as nossas leis, as leis judiciárias em si, como é que elas se casam. Mas desenvolva aí, vamos ver se tem algum conflito ou não nessa história toda. Na verdade, é o que rege as relações humanas, tá? O Bert Hellinger que colocou o nome de leis. Não são leis, mas são o que regem as relações humanas. Direito, a lei do pertencimento, todo mundo tem direito a pertencer. Então, a partir do momento que eu nasço numa família, eu tenho direito a pertencer. Todos eles. Se você exclui algum membro de uma família, vamos supor, tem uma pessoa drogada na família e a família não quer ver essa pessoa excluída. Todo mundo que é excluído causa na família uma desordem, tá? E provavelmente um descendente vai fazer a mesma coisa que esse excluído por amor cego para poder reincluí-lo. Então, isso é uma coisa bem difícil de entender. É uma coisa inconsciente, ele faz por amor, mas ele repete o comportamento do excluído. A partir do momento que você reinclui essa pessoa na família, você honra o destino dela e você fala, eu assinto, eu concordo com o que ela faz e ela é do jeito que é e pronto, mesmo assim, é meu pai, é minha mãe, o descendente não precisa mais carregar esse fardo e o sistema volta à normalidade. É uma coisa bem difícil de entender, uma coisa bem complexa. Tem a outra lei, que é a lei da ordem ou hierarquia. Quem chegou primeiro tem precedência. Os pais são os grandes, os filhos são os pequenos. Então, entre eles há uma hierarquia, certo? Como meus avós, meus pais são maiores e eu sou pequena. Na empresa, a mesma coisa. Num tribunal, a mesma coisa. Quem chegou primeiro tem direito ao seu lugar primeiro. E é onde dá muito conflito, porque geralmente chega um gerente novo que quer mandar naquele funcionário que tem 30 anos de casa. O que ele precisa? Ele vai mandar nesse funcionário, porém, ele tem que honrar e respeitar esses 30 anos de casa. Aí dá certo. A terceira ordem, lei do equilíbrio entre dar e receber. Numa relação de duas pessoas, sempre uma dá e uma recebe. A outra dá e a outra recebe. Se uma delas der muito, 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 muito e a outra não der nada, vai ficar um abismo entre elas. E esse abismo vai causar o fim da relação. Geralmente, aquela pessoa que
não deu nada, que só recebeu, se sente tão devedora que ela não consegue mais permanecer na relação. Ela tem que ir embora. E geralmente isso acontece via traição, via furto, algo que quebre o sistema. Para você conseguir que haja um equilíbrio, as duas têm que estar equilibradas. Então, o trabalhador trabalha, a empresa paga um salário justo. Então, a contribuição é justa. E aí é onde Bert diz que se uma dessas 3 leis forem quebradas, surge o conflito. A partir do momento que você restabelece essas leis, o conflito tende a desaparecer. O artigo 764 da CLT, quando ele fala sobre a conciliação em si, ele usa uma expressão que infelizmente não envelheceu muito bem, né? Porque ela fala que o juiz empregará os bons ofícios e persuasão. E persuasão é uma expressão que realmente não envelheceu muito bem. Hoje ela é interpretada como sendo uma tentativa de convencer uma pessoa a fazer uma coisa que ela não, a princípio, não estaria predisposta a fazer. Não é exatamente esse o sentido de persuasão, mas é como muita gente enxerga ele hoje. Então há uma certa resistência. É nessa forma, eu vou tentar reestabelecer, eu vou tentar persuadir as pessoas de que é assim que funciona? Não. O Bert ele diz o seguinte, que as pessoas são do jeito que elas são. E a gente tem que simplesmente assentir. Então, tá tudo certo da forma que tá. Você olha para aquilo e aceita. A partir do momento que você aceita, as coisas voltam para o lugar. Deixa eu dar um exemplo para ver se dá para entender melhor. Vamos dizer assim, eu hoje estou aqui, sou juíza, mas tem vários pontos da minha vida que ocorreram que pode ser que eu não goste. Se eu simplesmente esquecer algum desses pontos, eu vou me sentir esburacada, eu vou me sentir sem um pedaço. Então, você aceita toda a sua vida do jeito que foi, como ela é, porque isso te trouxe até aqui. Foi exatamente esse conjunto que te trouxe até aqui. Então, todos os problemas que você teve de relacionamento, tudo, simplesmente você aceita como é. Não sei se me fiz entender. A próxima pergunta, essa próxima rodada vai ser das perguntas mais encrencadas, e aí vamos ver se a gente vai conseguir entender. Mas voltaremos a essa questão, sim. Sandra, já que essa é a rodada das perguntas complicadas, vamos estrear com a juíza Sandra aí, que é a mais experiente de nós 4 aqui. Uma das questões que tem surgido sobre a conciliação são as conciliações que já ocorreram. Nós tivemos conciliações que foram homologadas antes da pandemia, sob determinadas condições. Essas homologações, obviamente, elas têm eficácia de coisa julgada para todos os efeitos, mas nós recebemos uma enxurrada de pedidos das partes, principalmente, obviamente, dos devedores, visando uma novação, uma suspensão, uma alteração das condições que foram acordadas anteriormente, e imagino que talvez você tenha enfrentado algum desses casos aí. Como que você visualiza? É uma hipótese rebus sic stantibus de alteração das condições? É de relativização da coisa julgada? Ou não é imutável mesmo, não tem jeito, só por inovação entre as partes? Como é que você encara essa dificuldade que tem surgido? Sim, então, uma questão da cooperação é que no Sejusc aqui de São José dos Pinhais, as audiências são designadas, né, e daí os colegas das outras varas encaminham os processos para o juiz que está atuando no Sejusc. Então, eu até quero agradecer aos colegas aí de São José publicamente aqui, que me encaminharam os processos para a gente começar as conciliações no Sejusc de São José dos Pinhais. E a colega Luciane Rosenal falou, Sandra, olha, eu tenho os processos aqui da segunda vara e os processos são nesse sentido, a maioria dos processos dela era nesse sentido. Então, nós conversamos e a Luciane falou para mim, eu acho que nesse caso seria interessante nós fazermos as audiências de conciliações, até foi ideia da doutora Luciane Rosenal. Daí, colocamos em pauta os processos e fizemos as negociações. Mas sabe, Roberto, eu senti assim, nesse momento, nas audiências virtuais, por isso que é bom, eu acho que foi maravilhoso o CNJ ter incentivado essa plataforma Cisco WebEx, porque
as partes estão sensíveis também a esse momento pelo qual nós estamos passando. Então, as partes compareceram e concordaram, muitas concordaram com a prorrogação do prazo para pagamento desse valor, foi feita uma nova renegociação da dívida, e alguns casos que não deu para fazer a renegociação, que as partes não compareceram, eu entendi por prorrogar o prazo para pagamento, porque muitas empresas estavam fechadas. Então, eu acho que nós temos que olhar para esse momento no sentido de tentar achar uma solução que seja justa, que viabilize também a continuidade da empresa. Então, nesses casos, muitos casos desses processos que foram colocados em pauta, nós conciliamos e fizemos uma renegociação da dívida. Mas, em outros casos, alguns eu tomei a decisão de prorrogar o prazo para pagamento mais para o final. Aí eu não sei se houve recurso desses processos, porque não são aqui da terceira vara, eram do Sejusc, que daí eu não sei qual vai ser o posicionamento do tribunal sobre isso. Tudo bem. Ainda sobre efeitos de decisões, mas agora sobre outro caráter de decisão, Fernando, então, tudo bem, as partes entraram lá nessa tua situação aí com esses pedidos de mediação pré-processual, todo mundo se encontrou, o judiciário atuou, as partes conseguiram chegar a um bom termo, nós lavramos o quê? O que é isso? Qual que é o resultado dessa ação? Qual que é a eficácia jurídica dele? Qual que é o efeito processual futuro ou imediato que ele gera? É coisa julgada, não é coisa julgada? Ele é alguma preliminar processual? Enfim, qual que é a eficácia jurídica dessa atuação? Roberto, quando eu vejo você fazendo essas perguntas espinhosas para os colegas, eu vibro, porque eu não sei se Lara e Sandra sabem, mas o Roberto foi meu aluno de processo de trabalho na Federal. Então, verdade. Cada vez que ele pergunta para os outros, eu vibro, mas eu não estou gostando muito agora das perguntas. Mas vamos lá, Roberto. É o seguinte, eu até coloquei isso na reunião que se encerrou agora há pouco, né? Eu vejo da seguinte forma, nós temos que separar teoria e prática aqui. Na teoria, me parece que o pedido de mediação pré-processual, ele é um procedimento em que as partes nada mais fazem do que escolher um mediador dentro do judiciário, dentro da Justiça do Trabalho. Então, em teoria, não haveria algo a se homologar. As partes chegariam a um consenso, enfim, se fosse uma questão coletiva, fariam um acordo ou a convenção coletiva de trabalho. Se fosse uma questão individual, fariam um mero acordo, né? Pois bem, essa questão teórica seria lindo se, por exemplo, nós estivéssemos nos Estados Unidos, em que esse acordo teria uma força jurídica muito grande. Aqui nós temos sempre o fantasma das comissões de conciliação prévia, representação classista. Então, por essas e outras, que eu acho que, no fim, foi muito válido termos a própria homologação da transação extrajudicial prevista na reforma, e também é aconselhável que haja uma homologação desses pedidos de mediação pré-processual, como, aliás, nós acabamos convergindo nessa reunião do NUPEMEC, que se encerrou minutos atrás. Embora, na teoria, eu pense que nós não teríamos algo a se homologar, na prática, eu acho que tudo recomenda, principalmente nesse tempo extraordinário, em que nós precisamos dar um mínimo de segurança jurídica para o jurisdicionado, que nós tenhamos a homologação judicial. E aí, acho que eu me antecipo a tua próxima pergunta, que efeito teria isso nos processos, né? Pois bem, para mim é o efeito da coisa julgada, como você mesmo mencionou agora há pouco, né? Eu não vejo aqui que seja cabível a ação anulatória, eu não vejo que seja o caso da apelação que o CPC menciona ali no artigo 724, em procedimentos de jurisdição voluntária, não. Eu acho que não tem razão nenhuma para nós discriminarmos, para nós diferenciarmos um acordo obtido numa mediação pré-processual em que o juiz vai homologar, possivelmente, se for o caso, vai chamar o Ministério Público do Trabalho, ou seja, vai examinar os elementos processuais e os elementos materiais e não vai verificar a existência de um vício de consentimento, homologando a composição. Não vejo problema nenhum,
aí mesmo, só para derrubar isso, só através de ação rescisória, né? Se vale para o acordo obtido em conciliação judicial, em mediação judicial, como o TST diz em sua súmula 259, no meu entendimento, vale também para mediação pré-processual. Bem, o Luiz Fernando foi meu professor na faculdade e até hoje eu não me esqueço que eu consegui errar uma questão de prazo processual, que eu jamais achei que eu ia errar uma questão como essa, porque a gente tem que computar o prazo de um recurso, e eu olhei aquela questão e disse, é muito fácil essa questão, né? Como é que ele se atreve a fazer essa pergunta para nós aqui, assim? E obviamente eu errei a pergunta porque tinha um feriado municipal no meio do caminho que eu não considerei, e acabei perdendo a questão por conta disso, né? Ninguém mandou menosprezar a importância da pergunta. Lara, o que está me preocupando, né, na exposição aqui, só, Lara, é que assim, talvez o conceito, a ideia geral, obviamente, né, não a explicação, até esteja ficando um pouquinho clara. Mas eu tenho dificuldade um pouquinho de materializar essa questão em dois aspectos, tá? Primeiro, na aplicação prática, porque, por exemplo, você mencionou antes, nós não vamos exercer uma persuasão, a pessoa vai lá e nós temos que aceitar como ela é. Só que nós temos dois problemas. Primeiro, se a pessoa que está, principalmente numa ação judicial, ela está representando ela própria, porque ela está em outro ânimo, ela está em outro estado de espírito, ela está, não é ela, entendeu? É ela com todas as circunstâncias, como diria Ortega y Gasset, né? Quer dizer, é ela em todo aquele contexto no qual ela está inserida naquele momento. Isso é um. E a dois, a gente tem que quebrar um pouco dessa resistência, porque obviamente a parte ela vem cheia de defesas, porque está com a parte contrária, é advogado, e tudo que aconteceu no passado, e vários conflitos que não aparecem no processo, e a gente tem que penetrar nisso. E aí, como é que nós fazemos isso em dois âmbitos? Porque eu quero aproveitar já para vencer essas duas questões. Primeiro, nesse âmbito pré-judicial, que é o que a gente está abordando aqui com o Fernando, quer dizer, de que maneira isso pode evitar a judicialização, quer dizer, como é que a gente pode abordar isso pré-judicialmente? E se já passou essa etapa e já estamos no âmbito judicial, como é que na prática nós aplicamos isso numa conciliação trabalhista? Tá, eu entendi o que você perguntou e tudo isso que você falou, que a pessoa vem com toda aquela carga, que não é só ela, é tudo aquilo, é o que a constelação traz à luz. Então, exatamente, toda essa carga que tem na pessoa, que nem ela sabe o que é, isso a constelação traz para o racional. E aí a pessoa, com essa informação, ela mesma cai em si e fala, putz, eu estou agindo desse jeito por conta disso. Eu estou fazendo igual a minha mãe, que é exatamente quem eu não quero ser, mas eu estou sendo igual ela. Então, a pessoa vai tomar ciência, vai tomar consciência do que ela está fazendo e, óbvio, que ela tem livre-arbítrio para escolher se quer mudar ou não, mas vai cair a ficha. E ela mesma, por si só, vai falar, puxa, eu estou fazendo isso por conta daquilo. Então, acabou, não tem mais necessidade de jogar a culpa em cima do empregador, sendo que ela está, em vez de enxergar o empregador, ela está enxergando o pai dela. A hora que ela resolve o problema dentro dela com o pai, aquele problema projetado no empregador acaba, tá? Me fiz entender agora ou não? Vamos para a prática. Isso pode ser feito antes de entrar com o processo, tá? Então, as partes, no próprio escritório, o advogado não é legal que ele seja constelador, mas é legal que a pessoa possa expor esse problema para um constelador e o constelador resolver isso antes mesmo de entrar em juízo. Posso me estender um pouquinho? Pode, vai lá. Tá. Como é que a constelação funciona? Constelação não tem nada a ver com céu, com estrela, nada disso. Foi só um nome que veio para cá, que foi o mais próximo que eles acharam da tradução do alemão, tá? Kibert alemão. Na constelação prática, como acontece? Com pessoas, 20 pessoas numa sala, em torno disso, e entra uma pessoa para ser constelada. Ela vai entrar, sentar e vai falar o problema com o meu relacionamento, problema com o meu trabalho, problema, minha dor de cabeça, enfim, qualquer coisa assim. O facilitador, tá, que é o constelador, ele vai escolher um representante para o constelado e vai escolher um representante para o problema e vai colocar no campo.
tá? A gente chama de campo, é esse campo morfogenético, tá? É o campo da consciência coletiva. É muita coisa, por isso que eu te falei. É um campo invisível, mas que todos nós estamos dentro dele, tá? Então, a gente sofre influência desse campo o tempo todo e a gente não sabe. É algo inconsciente, certo? A partir do momento que essas duas pessoas entram no campo, elas passam a sentir no corpo delas o problema do constelado. Então, se a pessoa está lá dentro do campo, ela pode sentir qualquer coisa. Ela pode sentir raiva, ela pode sentir ódio, ela pode sentir do nada, tá? É uma coisa do nada, é inexplicável. É uma sensação que você não sabe de onde vem, mas vem. Ou você sente dor de cabeça, enjoo, náusea, qualquer coisa assim. E isso vai, conforme a constelação vai se desenrolando, a pessoa que está sentindo o sintoma vai falando para o facilitador, e o facilitador vai interpretando o que está na dinâmica oculta do problema. Então, qual seria o problema raiz daquilo? Qual seria a base do problema? E aí, nisso que ele traz à luz, ele pode, falando algumas palavras de cura, algumas frases de cura, ele pode fazer com que o problema possa se dissolver. E isso é questão de energia, questão de física quântica, questão que reverbera não só nos presentes, mas em todo o sistema da pessoa. No sistema familiar ou no sistema da empresa. Isso vai dissolver o problema, mesmo que a pessoa não saiba que a outra foi constelada. Vamos supor, se a minha mãe fizer uma constelação, ela resolve um problema que eu nem sabia. E eu me sinto melhor. Simplesmente por conta disso. É uma coisa inconsciente do campo. É uma coisa complexa, não é fácil de entender de primeira, muito menos de falar em 5 minutos. Mas tá? você consegue implementar isso no dia a dia ali das audiências, de alguma forma, ou ainda que parcialmente? Olha, eu não posso deixar de falar da doutora Wanda Ramos. Ela é juíza do TRT 18 de Goiás, e ela ela vem estudando constelação desde 2002. E ela começou no final do ano passado colocar as constelações num projeto piloto nas salas de audiência. Então, começou a fazer isso, realmente, ela só parou por conta da pandemia, tá? Mas ela tem um projeto lindo, maravilhoso, que inclusive tem texto, tem reportagens que eu passei para você, se você quiser compartilhar com o pessoal que tiver interesse, tá? E lá ela explica casos práticos também. Não vou te dizer que vai dar para abrir uma constelação em todas as audiências, que não é o caso, tá? Tem audiência que é verba rescisória, não é o caso de uma constelação. Agora, tem audiência que a pessoa, um assédio sexual, um assédio moral, algo assim muito complexo, que você vê que não é só ali o problema, que o problema está mais embaixo. Nisso você pode realmente abrir uma constelação para tentar dissolver o problema que está por baixo. Nas audiências normais, tá? Algo ali rápido mesmo, você pode falar algumas frases de cura, algumas frases sistêmicas que possam fazer a pessoa cair a ficha. Então, se você realmente tiver a noção do problema, a noção do que está por trás, essa visão do que está por trás do problema, com uma simples frase, você consegue um acordo. Porque a pessoa cai em si e fala assim, puxa, eu estou brigando por conta disso? Não era isso. Tá, vamos fazer o acordo. Então, são técnicas que você, para poder identificar o problema, você tem que saber de toda essa bagagem e de tudo isso que está oculto. Então, dá para usar nas audiências essas frases sistêmicas, dá para abrir constelação de processos trabalhistas. O Sam Storch, que é quem trouxe, juiz de direito da Bahia, que é quem trouxe essas constelações aqui para o Brasil, desde 2012 ele está aplicando na área de família, na área penal, e ele está tendo acordo em 90% dos casos, porque as pessoas se ligam no que é realmente o problema, e elas mesmo
resolvem por si só. Então, eu acho assim que é algo inovador e é algo que pode trazer para a gente uma visão nova do que é o conflito e por que tanta briga que a gente tem aqui no Brasil. O Fernando estava falando que nos Estados Unidos não é assim, que não chega tanto para o judiciário. Aqui é assim, por quê? Talvez seja mudar o foco, talvez seja ampliar a visão, mas não só da gente, precisa ser dos advogados. E a partir do momento que você consegue curar alguma coisa dentro do sistema de outra pessoa, automaticamente você cura dentro do seu próprio sistema. Então isso reverbera em você também e você fala, puxa, aquilo ali pode acontecer na minha família. Então eu entendo também uma dinâmica oculta que estava na minha família. Consegui responder? Eu acredito que sim. Mas o mais importante aqui é a gente despertar a importância dessas discussões e a problemática dela, né? Não tem como a gente vencer o tema, obviamente, numa conversa de 1 hora, que, diga-se de passagem, infelizmente, já estamos com o nosso período já estouramos, para variar um pouco, como todas as lives. Então, mas antes de nós encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para a consideração final dos nossos colegas e pedir para os colegas, principalmente para nas considerações finais, pensarem no futuro. A começar, Sandra, para tuas considerações finais aí e despedida dos nossos espectadores, essas audiências telepresenciais, elas apontam para o futuro? Elas apontam para alguma utilização mesmo pós-pandêmica? Eu penso que sim. Eu penso que essa revolução tecnológica veio, essas audiências e conciliações virtuais, para revolucionar o processo do trabalho. E eu penso que elas podem continuar naqueles casos simples, quando as partes não puderem comparecer em juízo, se estiverem viajando ou residindo no exterior, e para fazer as conciliações no Sejus, que eu também acho muito importante, e para trazer o saneamento para o processo também, e eu penso que as audiências virtuais, elas devem continuar. Por quê? Porque é o princípio da oralidade, né? O princípio da conexão inquisitiva, da desterritorialização, as partes, seus procuradores podem participar das audiências em qualquer lugar do mundo que tem acesso à rede mundial dos computadores. E, segundo o processualista Fernando de la Rua, diz: a missão mais importante do direito processual é estar a serviço do homem e da humanidade. Então, se existe as audiências virtuais, nós temos que usar ela para o bem do jurisdicionado, para que traga paz, para que sejam solucionados os conflitos trabalhistas, porque e é muito importante. Então, vamos conciliar para pacificar, que é um dever do juiz, sob pena de nulidade processual. É um objetivo da sociedade previsto na Constituição Federal, nós lutarmos por uma sociedade mais justa e solidária e pela paz social. E eu gostaria também de deixar com vocês aqui um versículo de Isaías 32:17, que diz assim: onde há justiça, há paz e segurança para sempre. Então, todos nós devemos lutar pela paz social, por um Brasil melhor, por um processo do trabalho que seja justo, célere e que atenda os interesses das partes. Por quê? Sim, o Poder Judiciário pode dar uma resposta correta, decidir com integridade e coerência, como diz o nosso jurista, grande filósofo Ronaldo Urch. Mas, às vezes, essa resposta do Poder Judiciário pode não atender o interesse das partes. Então, o melhor é que as próprias partes pacifiquem os seus conflitos com a intervenção do Poder Judiciário para que seja feita justiça e que nós possamos construir um mundo de paz, um mundo diferente com a colaboração de todos nós. Muito obrigada pela atenção de todos. Parabéns, Roberto, pela iniciativa que você teve dessas lives, que estão sendo muito boas. Você está muito bem, nota 10. Parabéns pela iniciativa. Parabéns, Fernando, também pelo seu trabalho que você vem desenvolvendo ali junto à vice-presidência, que também é um trabalho muito importante, porque esses processos também precisam ser solucionados, e a Lara também. Parabéns, Lara. Eu gostei e fiquei conhecendo hoje sobre essa nova proposta de conciliação que você está apresentando, e achei muito boa também. Muito obrigada a todos que nos assistiram, e uma boa noite. Obrigado, Sandra. Fernando, entraves futuros, o que você enxerga que é o futuro dessa negociação pré-processual,
E quais são os entraves? Você já mencionou um fantasma que nós temos, que é o fantasma das câmaras de conciliação. Como é que você enxerga aí, para as suas considerações finais, aí, o futuro da negociação pré-processual? Eu acho que isso está dentro de um contexto, Roberto, que vai um pouco além, né? Se a gente comparar os países com experiências mais bem-sucedidas em resolução de disputas, a gente vai ver um crescendo, né? E a minha surpresa, né, retornando desse mestrado no exterior, no início do ano passado, foi de que as coisas estão acontecendo muito rapidamente aqui no Brasil. Sinceramente, eu não imaginava que o tema se desenvolveria tão rapidamente, né? Nós temos diversas leis, atos, mesmo decisões ou recomendações do CNJ, Poder Legislativo, enfim, decretos dando ênfase à arbitragem, à negociação, à mediação. Então, eu vejo que a mediação pré-processual entra nesse contexto. Ela talvez tenha se acelerado nesse período da pandemia, que também acelerou o uso, por exemplo, da videoconferência nas audiências de mediação. Então, o que eu imagino que vai acontecer no Brasil a curto prazo, e antes eu pensava a longo prazo, a curto prazo, é a disseminação dos métodos adequados de resolução de disputas, seja dentro do Poder Judiciário, seja fora do Judiciário, ou seja naquela fronteira ali que justamente se encontra a mediação pré-processual, a homologação da transação extrajudicial. O que eu acho importante, e para concluir minha fala, é que nós, juízes, sejamos sempre curiosos, né? Existe muita coisa para aprender. Está aqui a Lara com as constelações, o direito sistêmico, está aqui a Sandra com técnicas de mediação. Nós temos muita coisa para aprender. E depois que eu pude me aperfeiçoar um pouquinho mais nesse tema, eu vi que aquilo que eu fazia intuitivamente existe toda uma teoria por trás, né? Então, quando você fala, eu gosto de me isolar com as partes porque aí elas começam a desabafar, isso é uma técnica de mediação, né? Quando a Lara fala, né, em a parte projetar na figura da contraparte uma pessoa, nós temos aí algumas questões de psicologia e vamos ter outras tantas de comunicação, de negociação, o método Harvard, negociação colaborativa, os estilos de mediação. Existe muita coisa para aprender e eu acho que nós podemos nos aprimorar bastante, aliando a nossa intuição, a nossa criatividade com a metodologia e a ciência, né, dos países que estão mais avançados. Eu agradeço o convite, Roberto, e agradeço também poder compartilhar aqui da presença da Sandra e da Lara. Muito bem, obrigado, Fernando. Eu que agradeço a sua presença aqui. Lara, a mesma coisa, suas considerações finais e o que você espera para o futuro do desenvolvimento da conciliação aí, pelo menos a curto prazo no Brasil? Exatamente o que o Fernando falou. Eu acredito que o direito do futuro é esse direito de conciliação. É o direito em que as próprias partes vão resolver seus problemas. Não vão mais precisar terceirizar a resolução do conflito para o judiciário, para os advogados. Se a gente conseguir mudar essa visão que a gente tem de belicosidade, que foi gerada na faculdade, se a gente conseguir fazer uma mudança e conseguir uma massa crítica para mostrar que realmente a conciliação é a melhor forma e a solução do problema é a melhor forma, você vai estar mudando e ampliando todo o conhecimento humano. Eu acho que o direito sistêmico é um direito do futuro realmente, como as conciliações, conciliação antes e depois, e a gente está aqui para facilitar, a gente está aqui para ajudar. Numa constelação, o Bert fala que as partes são os envolvidos, quem chega depois faz parte do sistema, só que eu estou aqui para ajudar. Quem vai resolver é ela, porque a solução do problema está dentro da própria pessoa. Eu só vou ajudar ela a enxergar, só isso. Então, eu acho que se a gente conseguir mudar essa visão, muito
não digo a curto prazo, mas a longo prazo, a gente consegue diminuir muito essa cultura do litígio, porque cada um vai conseguir realmente solucionar os próprios problemas. Agradeço a você pelo convite, agradeço ao Fernando, à Sandra, muito obrigada, foi uma honra estar aqui com vocês, e desculpa se o tema é muito grande, muito novo, eu já estou há 1 ano e meio estudando, e realmente cada dia eu estou mais fascinada, e cada dia eu sei que nada eu sei. Então a gente tem que aprender, como o Fernando falou, cada vez mais, e tem muita coisa para estudar, muita coisa nova. Muito obrigada a todos e boa noite. Eu que agradeço a todos vocês. Esse tema de conciliação é sempre muito importante, porque a justiça do trabalho está construída em cima da conciliação. Aliás, a conciliação é importante em toda a história da humanidade. A Ilíada de Homero, mais antigo livro, obra de literatura do Ocidente que sobrou para nós, ela começa com uma desavença devastadora, que é a desavença entre o rei Agamenon de Micenas e o príncipe Aquiles da Fitia, que acaba gerando todas as crises posteriores, e eventualmente eles se reconciliam. E aqui nós falamos sobre a importância, primeiro, de nós tentarmos as conciliações antes que elas acabem na discórdia no judiciário, e a importância que a pessoa se coloque numa posição, se desarme, né? Que a pessoa não queira alimentar o conflito, foi a expressão usada. E quando Aquiles se reconcilia com Agamenon, ele chega e diz: Agamenon, antes fosse que tivéssemos chegado a este acordo, antes que a discórdia se abatesse sobre nós. Mas o passado é o passado, e o que nos cabe agora é conter a raiva que impera dentro de nós, porque não nos apraz sermos dominados pela fúria. Eu espero que, se o maior rei da Grécia micênica e um semideus conseguiram colocar suas desavenças de lado e chegar a um acordo, que todos nós saibamos e sejamos capazes de fazer o mesmo, já que Troia não foi capaz de fazê-lo com Helena, como nós sabemos, isso não acabou muito bem. Eu agradeço a participação de todos os nossos participantes da nossa live de hoje, todos aqueles que nos assistiram e nos prestigiaram uma vez mais, já convidando a todos para a próxima live na segunda-feira que vem, com a participação dos juízes José Aparecido dos Santos, Eduardo Baracá, Sandro Brites, para tratar de um tema também muito fácil de lidar, que são as alterações na jurisprudência e na legislação de juros e correção monetária. Até a próxima a todos, um abração.